assertiva e segura. Temos um exemplo aqui da Brasil Quirim, que trouxe uma estética bem dinâmica, bem contemporânea, assim, com referências vintage, né? Mas assim, uma estética de tendência mesmo para a comunicação da imagem dela. Temos a ideia da Casa Perini aqui, que aqui a gente não está falando de concorrentes diretos, né? Mas assim, a gente está falando do vinho que é uma referência para a gente. A Casa Perini veio aí trazendo o vinho para a praia, tirou aquela cara de vinho invernal, né? E trouxe aí a ideia de vinhos frescos, espumantes, vinhos leves, e trouxe uma comunicação dela aí, enfim, com um desenho de surf mesmo, para buscar um novo tipo de público, um novo tipo de relação com a bebida. Temos aí a Aurora, também é uma empresa que produz vinhos, sucos, enfim, ampliando o portfólio de produtos, ampliou para um azeite, né? Então, assim, você tem o vinho, você tem o suco, e como que a gente pode ampliar isso no sentido de uma experiência gastronômica que tem um modo de produção razoavelmente parecido, enfim, ampliando aí o portfólio de produtos para a marca dele ser mais reconhecida. Outra sugestão que a gente tem aqui da Casa Valduga é a sugestão de como consumir e um conteúdo, né, que ajude o consumidor a consumir isso, sabendo um pouco mais sobre esse produto, a experiência é muito importante, o processo, né, enfim, e eu ofereço o produto como uma sugestão de presente também. Então eu não fico inseguro de dar esse presente para outra pessoa, porque além dele ser um presente que já vem pronto, bonito, eu ajudo essa pessoa a consumir isso da maneira correta, se é que a gente pode dizer que existe uma maneira correta, né, de consumir o produto, mas assim, essa sugestão ajuda muito e dá muita segurança para as pessoas. Bom, passando aqui, a gente está falando sobre o olhar para dentro. Olhando para dentro, a gente foi pensar, principalmente então, depois desse benchmarking que a gente fez lá, né, em Santa Catarina, a gente voltou pensando assim, gente, eles estão falando tanto das tradições alemãs da produção de cerveja deles, assim. Aqui em Minas a gente não tem isso, né, dessa referência alemã tão forte. O que é que Minas tem que a gente pode trabalhar, então, porque... Por que é que a nossa cerveja é boa? Por que a gente teve como liderança aí do mercado, né, uma das lideranças durante tanto tempo? Por que o nosso produto ganha prêmios? O que é que nós temos para poder fazer de valor para o nosso produto? Aí nós desenvolvemos uma pesquisa sobre o que eram atributos possíveis para trabalhar como valor para Minas Gerais. Começamos entendendo um pouquinho do que é a cultura e não necessariamente do que é a cultura mineira, né? Mas quando a gente pensa sobre o que é cultura... são todos os nossos hábitos, né, que estão envolvidos, assim. Então, pensando que é um padrão de repetição, né? Então, tudo aquilo que todo mundo faz porque o grupo faz e eu me sinto segura em fazer porque todo mundo que está à minha volta está fazendo desse jeito, então eu não fico tenso em fazer a coisa daquela maneira. Esses comportamentos, essas crenças é o que a gente chama de padrões culturais, que a gente pode perceber aí com repetição dentro da história. E é importante a gente pensar sobre isso, porque olhar para a nossa cultura é muito importante. E quando a gente fala da cultura mineira, né, uma palavra que tem sido muito falada é a questão de mineiridade. A mineiridade faz parte do imaginário local e fala sobre o jeito de ser do mineiro, né, como que nós produzimos, e que tem sido uma expressão fortalecida por meio de políticas públicas, Secretaria de Turismo, Secretaria de Cultura, Governo do Estado, todo mundo tem falado aí de mineiridade e quase sempre com destaque para o turismo, a cultura e a gastronomia. E a gente entra nesse leque aí, porque quando falamos de turismo, cultura e gastronomia, a cerveja está interligada a todos eles e a gente não pode perder essa carona para comunicar o nosso produto que tem tanto valor, né? A gente realizou também uma pesquisa Desk, né? Uma pesquisa na internet, bem rica, muitos livros e tal, fizemos entrevistas, fizemos pesquisa online com pessoas do Brasil todo, para entender o que pessoas do Brasil pensavam sobre Minas, quais os valores elas viam. E aí, enfim, como resultado dessa pesquisa, nós definimos 10 atributos que
que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês agora e que podem ser os nossos valores trabalhados, que pode ser algum dos valores que você, dentro da sua cervejaria, gostaria de trabalhar na sua comunicação, gostaria de reforçar um pouco mais. A gente viu um atributo de diversidade aparecendo muito, né, com esse texto aí muito conhecido do Guimarães Rosa, né, que diz que Minas Gerais é muitas, são pelo menos várias minas, porque aqui a gente teve influência de todos os estados em volta do nosso, a gente teve no interior, então assim, a gente está muito no centro do Brasil, né? Então, quando a gente pensa em Minas Gerais, assim, essas duas coisas do interior e do municipalismo aparecem muito, porque o que a gente vê na zona da mata é muito diferente do que a gente vê no norte de Minas, é muito diferente do que a gente vê no Vale do Jequitinhonha. O pessoal da zona da mata já é mais parecido com a cultura que tem no estado do Sul. O pessoal do Vale do Jequitinhonha já tem várias coisas do Nordeste absorvidas em sua cultura. O pessoal do norte de Minas, a parte do Triângulo Mineiro ali, principalmente, tem muita coisa relativa à cultura do Cerrado, e, enfim, Goiás, né, e Mato Grosso ali, com toda a sua influência. Temos uma capital que tem uma característica bastante cosmopolita, é uma cidade muito grande. Enfim, a diversidade para nós é uma questão grande. A gastronomia aparece de forma muito, muito forte, assim. Na nossa pesquisa, sei lá, das 700 citações que tinha sobre valores de Minas, pelo menos 500 eram relativas à gastronomia. Então, o valor do nosso alimento, do nosso jeito de cozinhar, né, do nosso savoir-faire mesmo, da cozinha, é muito importante para nós. A questão do interiorano apareceu muito também. E a questão do municipalismo é muito interessante que, como Minas é muito grande e tem muita variedade, você sempre fala que fulano é mineiro de tal cidade, né? Então, eu sou mineiro de Juiz de Fora, eu sou mineiro de Uberlândia, eu sou mineiro de Patrocínio. Então, assim, isso do nome das cidades, né? Temos 853 municípios, então são muitos, né? Você dizer mineiro da onde diz muito sobre você, porque o mineiro de Juiz de Fora é muito diferente do mineiro de Januário, do mineiro de Almenara, né? São características locais muito diferentes. Temos essas questões, né, da religiosidade de Deus e da riqueza do homem aparecendo aí o tempo todo. As nossas igrejas, o nosso barroco mineiro, um movimento estético, cultural, né, que veio tipicamente de Minas, assim. Então, temos um valor forte em relação a isso. Então, ao mesmo tempo que a gente tem o apelo de fé, a gente tem o apelo pela riqueza, o apelo pela pedra preciosa, pelo ouro. Temos uma outra dicotomia mesmo aqui, que é a ousadia versus a tradição. Então, assim, a mesma ousadia de um estado onde você tem um grupo corpo, um grupo galpão, um inhotim, várias empresas de startup, você tem uma tradição das cidades históricas, das festas de rua, da tradicional família mineira, de um estado com estrutura patriarcal, moldada. Então, assim, a gente vai da modernidade, da ousadia, né, contemporânea, assim, mas sempre com um pezinho na tradição, e isso diz muito sobre o jeito mineiro de ser. Encontramos muitas referências falando no bem-estar de Minas Gerais. Você tem muitas oportunidades de se sentir bem em Minas Gerais. E aí a gente está falando do nosso clima, das nossas paisagens, das nossas águas, das nossas matas. Então, assim, muitas referências positivas, e isso a gente imagina que também tem bastante a ver com a gastronomia. Enfim, foi um valor percebido pelas pessoas. E a ideia de hospitalidade, né, que todo mineiro leva a pessoa para
para tomar um café na cozinha dela, né? Sempre muito hospitaleiros, bem receptivos, tudo com simplicidade, sem ostentação, mas que você percebe um cuidado ali na recepção das pessoas. Enfim, todos esses 10 atributos aparecem, podem ser usados como valor. A gente usou como valor para trabalhar na comunicação nesse projeto e a gente espera que seja um recurso importante para vocês aí. Como orientação para o negócio, nós temos o mineiro com um perfil bastante produtor. A gente, nas entrevistas, principalmente, assim, e aqui dizendo especificamente do público cervejeiro, né, assim, do público mineiro de um modo geral, né, o empresário mineiro e o jeito mineiro de ter um negócio é a pessoa que gosta de pôr a mão na massa, né. Elas sempre por acompanhar todas as etapas de produção e tem cuidado com a qualidade do resultado. Isso é geral, assim, a gente percebe isso em diversos negócios, né? Em relação à cerveja, a gente vê uma grande concentração de microcervejarias, onde você tem ali cervejeiros com grande domínio do processo de fabricação, com uma alma produtora, a pessoa gosta de ir lá abraçar a cerveja, né? Acompanhar todas as etapas do processo, é criativo nas receitas, gosta das receitas difíceis, gosta de testar, faz um pouquinho primeiro numa panela pequena e depois várias vezes com vários, né, testes diferentes para depois conseguir produzir isso em escala industrial. Com isso a gente consegue uma produção ousada e diversificada em relação a outros estados e a gente constrói confiança que é conquistada pela constatação do saber fazer, né, da qualidade do produto que a gente entrega. Então, assim, o produto que vem de Minas Gerais quase sempre ele é visto como um valor positivo. Em compensação, a gente tem alguns pontos de atenção que precisamos trabalhar, que às vezes pode ser o que está travando um pouco, né, na dificuldade de alguns negócios. E essa calma e essa desconfiança, assim, é a cautela, né? Tem um texto que a gente encontrou que fala que em Minas você não tem cautela, você tem pré-cautela, né? Somos muito desconfiados e às vezes essa morosidade para poder conseguir ganhar a confiança de dar o passo pode dificultar negócios com pessoas de outros estados, ou com parceiros, ou com fornecedores. Então, às vezes uma maneira de lidar com isso de maneira mais assertiva pode ajudar aí nas empresas. Somos tranquilos e prudentes ao fechar um acordo, o que é bom, mas o que pode trazer essas dificuldades. Somos bons de barganha, então normalmente o mineiro gosta de negociar bastante ali até fechar. Só que essa desconfiança e esse silêncio pode deixar a outra parte insegura e receosa de revelar as informações importantes, com medo do que será que a gente vai fazer com aquela informação por tanto tempo, né, antes de tomar a decisão. Então são aí as dificuldades que a gente tem com o nosso perfil mesmo. Temos uma percepção positiva no Brasil, então assim, essas respostas aí como gente boa, amigável, ótimo, quieto, calmo, elegante, gentis, apareceram com respostas de todo o Brasil sobre uma percepção positiva sobre o público mineiro. E a pesquisa que a gente fez sobre